Ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e tem uma vida inteira dedicada à inclusão digital. Primeiro no Instituto Florestan Fernandes com o projeto de telecentros comunitários. Depois, na Prefeitura de São Paulo, formou em 2004 a maior rede pública de telecentros do país. Foi nomeado presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação da Casa Civil da Presidência da República e também assumiu a Secretaria Executiva do Projeto Casa Brasil, de Inclusão Digital. Participou da criação do Comitê de Implementação do Software Livre. O Arena Livre tem o prazer de receber Sérgio Amadeu da Silveira, professor da Universidade Federal do ABC. Vamos falar sobre a verdadeira revolução, a técnico-científica que estamos vivendo nos dias de hoje e as mudanças da era digital e seus reflexos sobre a educação e a política. Conosco nesta arena, os deputados Simão Pedro, do PT, e Carlos Gianazzi, do PSOL. Prazer em recebê-los, deputados. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, do Arena Livre. Bom, estamos de fato vivendo esta profunda revolução técnico-científica, professor. O que isso tem mudado na vida das pessoas? Tem a internet trazido mais qualidade de vida? Bem-vindo. Obrigado. Nós estamos vivendo, para vários pesquisadores, uma revolução informacional. O que isso quer dizer? Que nós superamos o mundo industrial. Não é que não vamos mais usar carros, petróleo, não é isso. É que aquilo que tem cada vez mais importância são as tecnologias de informação. É o armazenamento, processamento e distribuição de informação. Pra você ter uma ideia, hoje um jovem qualquer pode andar com 6 HDs externos de 1 terabyte de informação na mochila e colocar lá o conteúdo que tem em toda a biblioteca brasileira, ou na maior biblioteca do mundo, que é a Biblioteca do Congresso Americano. Você tem hoje uma revolução em curso. Se você for ver, inclusive do ponto de vista econômico, o que tem maior valor hoje são produtos chamados de bens materiais. Então, o que acontece? Quando a Petrobras virou uma empresa a 4ª do mundo, eu tive a curiosidade de ver quais as que estavam acima dela. Já era a Apple, por exemplo, empresas que trabalham com tecnologia que manipula informação. Então, tudo isso mostra que as tecnologias da informação penetraram na vida, no cotidiano das pessoas, de uma maneira contundente, e ela ainda está penetrando. Se você pegar um dos setores mais dinâmicos da economia capitalista em qualquer país do mundo, que aliás motivou uma grande crise última aí, que é o setor financeiro, não existe esse setor sem computadores, sem redes. Na verdade, ele é praticamente dependente da comunicação digital. E a comunicação digital, ela está penetrando até nos meios mais tradicionais de comunicação, como a televisão, e está trazendo tudo para a rede. Por isso que o sociólogo Manuel Castells fala que nós vivemos uma sociedade em rede. Agora, a tua pergunta é, isso está beneficiando a vida das pessoas? Pois com tantas informações, como digerir tudo isso? De um lado sim, de outro não. Isso precisa ficar claro, que a tecnologia em si, ela não pode ser culpada das coisas. É óbvio que quem controla essas tecnologias tem maior poder. Então você está vendo um deslocamento de grupos empresariais, você está vendo um deslocamento mesmo de países. Agora, dentro das sociedades, aqueles que estão apartados do acesso a essas tecnologias estão e vão começar a ter cada vez mais dificuldades. Esse fenômeno é um fenômeno que nós podemos ver aí. Uma parte considerável da humanidade não consegue trabalhar as informações que permitem que pessoas gerem novos conhecimentos. Então nós estamos numa seguinte situação. Se a rede, por um lado, para quem tem acesso a ela, primeiro, aumentou o potencial e o poder das pessoas fazerem mais por si, em relação à velha mídia, aumentou. É empírico isso. Aumentou a capacidade de trabalhar coletivamente. Aumentou. Em relação ao rádio, jornal e TV, não tenha dúvida. E aumentou a possibilidade de fazer coisas fora do mercado. Você pega a Wikipedia. A Wikipedia é o quê? Colaborativa. Você pega várias e várias ações. Essas ações, elas mostram que as redes digitais, no caso da internet, ela beneficia. Agora, é óbvio que dentro da rede
você tem já a formação de grandes conglomerados e que fora da rede você tem os velhos conglomerados do mundo industrial querendo se aproveitar dela para precarizar o trabalho, para piorar as condições de vida. Então é o que eu falo, né? Que muitas pessoas que usam o iPod não sabem o iPad, os produtos da Apple. É assim, tem aí a Foxconn na China, né? Os trabalhadores lá se suicidam. Se suicidam. Então nós estamos vivendo um mundo informacional de grandes possibilidades para a humanidade, junto com o mundo que precisa ser denunciado, com o mundo da precarização do trabalho, com o mundo do trabalho semi-escravo na Ásia, numa empresa que proíbe o cara de suicidar, como ele não pode proibir, faz um contrato com a pessoa. Porque se ela se suicidar, a família perde os direitos. Então é uma situação que você vai falar, e o que vai prevalecer? Eu acho que vai prevalecer as redes, vai prevalecer essas possibilidades que a gente tem de mudar o mundo para melhor. Né? Vamos falar mais sobre isso no programa de hoje. Deputado Simão Pedro, bem-vindo. Olá, Machado. Olá, Sérgio Amadeu. Opa. Olá, deputado Carlos Gianazzi. Sérgio, a internet é um fenômeno em relação à nossa história, história do Brasil, história da humanidade. É um fenômeno muito recente, né? De coisa de 10, 15 anos, que vem crescendo assim, numa velocidade muito grande. E como você falou, isso já interfere na vida das pessoas comuns, já interfere na nossa sociedade, no mundo do trabalho. Mas o que eu sinto é que, de um lado, isso é o que eu queria perguntar, eu ouvi seu comentário, de um lado, há um embate aí entre modelos antigos, arcaicos, por exemplo, nessa questão da música, por exemplo. Né? Nós estamos vendo um fenômeno de tentativa de proibição de baixar música pela internet, né? Países já discutindo legislações sobre isso. E, por outro lado, tentativa de controle, porque a internet é um fenômeno que permite uma liberdade muito grande. Né? Nós fizemos aqui, com a sua participação, há uns 2 anos atrás, um ato contra um projeto de controle da internet, de autoria do senador do PSDB, Azeredo. Né? Queria que você comentasse sobre isso, ou seja, como é que podemos garantir a liberdade na internet e permitir como é que a gente faz para mudar essa legislação arcaica, que não quer se adaptar às mudanças? Então, deputado Simão Pedro, a situação hoje no mundo é a seguinte: nunca foi tão fácil compartilhar arquivos digitais, música, bens culturais, produtos culturais. Nunca foi tão fácil interagir diretamente com o artista. O intermediário está afetado no mundo da rede. A rede é a intermediária. Então você pega fenômenos do tipo teatro mágico, que sem nunca ter ido na rádio, ter ido na televisão, é um conjunto que põe 20 mil pessoas em qualquer show pelo Brasil afora. É um conjunto que se construiu pela internet. Então, você tem vários exemplos disso. Então, você quebra a intermediação. E isso incomoda muita gente. Incomoda, inclusive, na política. Você pega a Revolução do Egito, não foi a internet que criou a Revolução, a Primavera Árabe, mas a internet permitiu que, quando as forças tradicionais não queriam ou não tinham condição de mobilizar, pessoas comuns passaram a mobilizar. Então, você acompanha no Facebook que as pessoas chamavam manifestações. E a direção do Facebook é acusada de entregar o número de IPs para que a polícia de Hosni Mubarak prendesse essas pessoas. Mas não adiantava mais. As pessoas foram para as praças, continuaram se articulando na rede, a ponto do presidente do Egito suspender a internet. Só teve um provedor que ficou no ar, deputado, que era o da Bolsa de Valores do Egito. Você vê que o capital não brinca em serviço. Né? Mas você veja a situação. Essa tentativa de retirar essas possibilidades emancipatórias que a rede tem também. A rede tem isso, e isso é muito forte nela. E no caso atual, aí, você tem 2 grandes grupos mundiais interessados em controlar a internet, mudar o jeito que a internet funciona. Um é a indústria de copyright, porque ela acha que o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas estão compartilhando músicas e elas estão deixando de ganhar dinheiro. Queria dizer que todas as pesquisas mostram claramente, se elas forem sérias, que o que está tomando a audiência de alguns
músicos, bandas, cantores e gravadoras, não é o que eles chamam de pirataria, é a diversidade cultural. Hoje eu, por exemplo, eu ouço rock romeno, eu jamais ouviria rock da Romênia, porque eu tenho acesso pela rede. Então, segunda coisa, a indústria de telecom, ou as grandes operadoras de telecom, é o outro grande perigo nosso, porque elas perceberam que elas controlam a infraestrutura pelo qual passam os fluxos de informação. E são grandes oligopólios mundiais. Aí o que eles estão hoje, a pauta deles? É quebrar a chamada neutralidade na rede. O que é isso? Direcionar. Na verdade é o seguinte, quem controla o cabo pode controlar o fluxo de informação. E aí o que acontece? Nós nunca tivemos uma situação onde a comunicação das nossas sociedades são feitas por uma rede que tem 10 grandes grupos que controlam. Então, garantir a neutralidade da rede é fundamental. Mas como é que você garante isso numa rede transnacional? É aprovando em cada país legislações que garantam a internet livre, que garantam os direitos das pessoas na internet. E o Brasil está na vanguarda disso, por incrível que pareça. Teve um projeto de lei chamado Marco Civil, que nasceu contra o projeto do ex-senador Azeredo, de crimes na internet, que é uma ideia de fazer um marco que defina direitos e deveres dos internautas na rede. Um dos principais artigos desse marco civil é a defesa da neutralidade na rede. O que significa isso? Quem controla a infraestrutura de comunicação tem que ser neutro em relação ao fluxo de informação. Por isso o princípio da neutralidade.